Sejam bem-vindos ao começo de uma nova história. Meu nome é Marina Gabriela, eu sou psicóloga e aí estou te entregando nesses vídeos um acervo de conhecimentos estruturados para que você aí receba com todo cuidado, com toda delicadeza a nossa jornada de autoconhecimento junto com comunicação e oratória, desenvolvido por mim, que é o método Loba. A gente vai olhar para o pessoal e vai tratar o profissional logo após, para que ele surja com mais segurança, com mais confiança, com mais audácia, com mais ousadia. Pensando nisso, eu estruturei alguns vídeos, deixa eu só focalizar aqui, gente, rapidão, para que você possa esclarecer as suas dúvidas, possa identificar qual o seu papel e o seu sentido de direção neste mundo. É mais assim, como se essa cura que você procura para o mundo esteja em você, está em você. Porque, não sei se você sabe, para o mundo a gente não pode dar jeito, mas para o nosso mundo sim. Pensando nisso, a gente vai entrar nesse curso, nesse treinamento, nessa imersão com a escuta. Vamos entrar nesse parâmetro introdutório, que é olhar para si. E aí eu gostaria que você tivesse um papel e uma caneta agora para começar a anotar os principais pontos. A partir disso, olhando para isso, perceba que todas as vezes que você entra no mergulho profundo dentro de você, as coisas começam a fazer sentido. Por quê? Como eu te disse antes, se a gente procurar fora, a gente não encontra. Se a gente procurar dentro, a gente encontra e ainda consegue sentir qual o sentido da nossa vida, qual o sentido do que estamos vivendo. A partir disso, eu gostaria que você escrevesse seu nome. Isso, seu nome. Qual o seu nome? Qual é essas palavras que você carrega no seu dia a dia, quando alguém te chama, quando alguém precisa de você, quando alguém te diz uma palavra legal, ou mesmo palavras que te desestabilizam? É seu nome, é o que a gente carrega de mais valioso, é o que a gente carrega de mais importante. Como é bom a gente ouvir o nosso nome. Como é bom a gente ter essa identificação. Imagina chega alguém e diz: ei, fulano, vem cá. Ei. Meu nome não é Ei. Meu nome é Marina. Meu nome é Marina Gabriela. Por que você não me chama pelo meu nome? Isso é ter uma identidade. Mas identidade vai muito além do nome. Mas o nome é a nossa porta. É nosso mecanismo de entrada. A partir disso, identificou o seu nome, olha para ele. Se você gosta, se você não gosta, mas é o seu nome. Coloca depois o que você faz. O que você faz quando acorda todos os dias? Qual o seu cargo? Qual a sua missão? O que é que você faz com assiduidade todos os dias? Outro, muito é o ponto limitante. Que ponto é esse? É aquele ponto que te para, que te limita. E isso vai determinar também sobre as tuas decisões. O que é esse ponto limitante? É essa voz que te diz assim: você não vai conseguir. Que ponto é esse?
que muitas vezes essa voz na tua cabeça tá dizendo assim, você não vai dar conta, você não consegue, você não é para isso, coloca os pés no chão. Isso vai fazendo com que você esteja perdendo oportunidades valiosas de estar mobilizando o que você realmente veio para fazer. E um ponto fortalecedor, escreve isso, ponto limitante, ponto fortalecedor. A partir disso, o que é esse ponto fortalecedor? O que te fortalece? Qual a voz que diz assim, vai, você consegue, você pode dar mais, você pode fazer mais, você pode fazer melhor. É igual a dois lobinhos, dois lobos ali. Um que diz, não, você não consegue, mas o outro você diz assim, você consegue, vai, a gente confia em você, você consegue. E aí eu gostaria muito que você identificasse esses dois pontos. E a partir disso, quando você escrever direitinho, olhar para aquilo ali, quem instalou essas vozes na tua cabeça? Primeira palavra que vem, primeira pessoa que vem, primeiro pensamento, o que vem? Esse ponto limitante, quem foi que eu vi agindo dessa forma e eu tomei para mim? Que voz é essa? Que voz é essa? Escreve. Da mesma forma, o fortalecedor. Quem era que me dava ânimo? Quem era que quando eu estava chorando, quando eu estava triste? Quem é que vinha lá e me dava uma palavra de consolo? Depois disso, depois de olhar para isso, como se fosse uma carta para você, um inventário do que você é. Você anota tudo isso e sente. Sente com carinho, sente com acolhimento. Sente como se fosse alguém que estivesse vendo um diamante ali sendo lapidado. Depois disso, você vai colocar essa outra questão. O que eu procuro? Qual a minha procura? Qual a minha busca? O que a minha alma, o que o meu ser busca? E aí escreve. Você pode escrever pouco, você pode escrever muito. Isso é você quem decide. Mas é necessário que você entre nesse inventário para aprender a se escutar. Porque muitas vezes você não se conhece o suficiente para saber como a sua cabecinha, a sua mente, lida com pequenas questões, que é a identificação. Tá bom? Depois de fazer essa ferramenta, que é muito importante para a gente entrar nesse processo de autoconhecimento, você olha para isso, se reconcilia com a tua história, porque a gente só respeita o que a gente conhece. E a partir disso, entra em alguns pontos que precisam ser considerados. Veja, o gorila, em seu habitat, no seu meio, ele senta onde ele quer. Ele é tão imponente, ele é tão forte, ele é tão admirado, que ele, com toda essa potência, vai para onde quer, senta onde quer. Naquele ambiente ali, ele domina. E se você entender quem você é, automaticamente você entende qual o seu ambiente, onde você está inserido. E aí percebe se você está sendo o gorila, quem está dominando, ou quem está sendo dominado. Isso é muito importante. Porque a partir dessa observação, dessa escuta de pensamentos, dessa percepção desse comportamento, de toda essa análise, você entra em alguns caminhos,
alguns caracteres que identificam se você está sendo o dominante ou o dominado. Quando nós estamos mais conscientes, e conscientes é identificar qual a minha família, onde é que eu estou inserido, qual o meu trabalho, o meu nome é esse, eu tenho as aptidões necessárias, eu não tenho, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Esse estado dominante e dominado, independente de qual a posição que você esteja, a consciência, ela se faz eficaz justamente para que a gente entenda onde estamos e querer galgar outras coisas. Querer outras pairagens, outras possibilidades. E nisso, eu sugiro a você ser um colecionador de diamantes. O que é isso? As pessoas que chegam a você dizem muito sobre você, mas também fortalecem a tua percepção para saber o que você quer e o que você não quer. Como é, Marina? É isso mesmo. Todas as vezes que alguém chega até mim por uma lei de atração, por uma lei de afinidade, seja lá o que você queira dominar, mas aquele que chega para mim tem algo a me ensinar, tem algo a me mostrar. E se isso for consciente e não automático, inconsciente, né? Nós temos essa previsão de olhar e escolher. Eu quero mais disso ou eu não quero mais disso. Só a forma de nos escutar, identificar certas características a nosso respeito, determina também quais são essas pessoas que chegam até nós. Falar é saber escutar. Isso é inevitável. A gente só sabe falar porque ouviu alguém falar. A gente só se comporta de certa forma porque observou alguém se comportar. Entra naquela crença, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas na verdade a gente acaba fazendo o que as outras pessoas fazem. E esse processo de autoconhecimento é conhecer principalmente a base. É conhecer principalmente quem estava no seu desenvolvimento. Nos primeiros 7 anos. E depois no outro ciclo, até os 14 anos. Quem é que esteve presente ali? Quem é que teve ali a contribuição que te forneceu os dados que você tem até hoje? Pai, mãe, tio, tia, irmãos, avós. Quem foi a tua figura masculina e quem foi a tua figura feminina? Por quê? Porque essas estruturas repercutem até hoje. Ao ponto que os teus relacionamentos, eles são fadados ao que você aprendeu lá na infância. Olhar para isso, olhar para a base, permite com que você tenha força, tenha reconhecimento, tenha agradecimento por toda a tua história, seja ela boa, seja ela ruim. Você olha para a base, reconhece aquela história e segue com isso, mas fazendo outras escolhas. Esses relacionamentos, esses papéis, essa tua postura de enfrentamento vai fazer com que você tenha essas conversas difíceis mesmo. Por quê? Porque é ruim às vezes olhar para o passado. Às vezes a gente olha e mexe com toda a nossa estrutura porque foram traumas. Foram coisas vivenciadas, muitas alegres, mas muitas tristes.
que a gente não quer olhar, que a gente prefere esquecer. Mas isso não significa dizer que elas não estão lá. Que elas não estão lá. Ter a coragem de enfrentar a si mesmo nos possibilita esse voo amplo, esse voo leve, divertido, de dizer, tá tudo bem, eu tô bem com a minha história. E eu posso encontrar novas histórias. Porque não sei se você sabe, a gente só passa de estágio quando a gente conseguir completar todo aquele primeiro, né? E na porta de um estágio para outro sempre tem um monstro. E esse monstro é você. Tem uma história da deusa Inanna, que ela desce até a profundeza dos infernos para encontrar sua irmã, a Ereshkigal. E quando ela chega nessa caverna, encontra uma leoa fedida, uma leoa desgrenhada, algo muito ruim de se ver. E quando ela percebe, ela se vê e abraça, e só assim ela volta para o mundo com a reconciliação no coração. Nós temos esses monstros. E esses monstros também somos nós. Fazer esse olhar, ter esse acolhimento, fazer essa integração nos permite sair mais leves de dentro de nós, para que possamos viver um mundo com muito mais sabores, com muito mais sentido, com muito mais alegria. Tendo tristezas, lógico e óbvio, tendo raiva, que são as nossas emoções, mas que nós temos um sabor diferente, porque nós sabemos quem realmente somos e onde queremos chegar. Isso repercute muito no processo da autoestima. Isso repercute muito na nossa fase de bem-estar e automaticamente nas nossas relações, na nossa vida profissional. Por quê? Porque o pessoal ele precisa estar bem para o profissional desempenhar tudo que ele precisa fazer. Nessa modalidade de escuta, de se ouvir, de entender da história que somos nós conseguimos entrar para outras áreas, para outros aspectos. Eu faço essa sugestão para você, como tarefa. Nesse primeiro módulo, utiliza dessa tarefa como um impulsionador para você manter a sua motivação bem linear. Por quê? Porque motivação é banho, né? Se a gente não tomar hoje e não tomar amanhã, a gente vai feder. E se essa motivação ela não tiver realmente alinhada todos os dias um pouco, todo dia um pouco mais, você vai desmotivar. Então, como tarefa, seria necessariamente você saber um pouco mais da tua história. Chega para algum parente, chega para sua mãe, para seu pai, chega para aqueles que vivem com você, que conviveram com você antes e pega mais detalhes da tua história. Pega mais detalhes da tua infância. Se você tiver treta com seu pai, pergunta a sua mãe assim: mãe, fala bem do meu pai para mim. Por que você se apaixonou por ele? O que você viu nele? Se for da tua mãe, é a mesma coisa. Pai, fala bem da minha mãe para mim. E aí faz um apanhado da tua história para que você se conheça um pouco mais. Faz essa tarefa e depois aí me diz nos comentários ou me manda uma mensagem para saber o quanto isso vai repercutir positivamente na tua história. Porque faz parte dela e significa dizer que você está olhando com cuidado para essa história e essa história automaticamente olha com cuidado para você. Nos vemos nos próximos módulos.